A questão 51 do Livro dos Espíritos. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naqueles assinais cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Sinceramente, eu, de fato, nunca tive essa preocupação de saber quando Adão viveu, não. Mas é curioso isso. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismas que resolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Ai, caramba, peraí que eu vou voltar tudo que eu não estou gravando. Ah, não, estou gravando isso. Então, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovado muito tempo antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Sim, pelo menos do meu ponto de vista, é bem interessante esse final, né? Que Adão encara Adão como um mito, né? Mais uma representação, uma alegoria dos primeiros homens, né? Na Terra, não como uma figura individual, o primeiro ser a aparecer na Terra, né? Como homem. E isso realmente tem mais lógica. A gente já viu até para as perguntas anteriores que não teve aquele surgimento do homem num local específico, num momento específico, para começar a partir dele gerar a humanidade. A coisa aconteceu simultaneamente em vários pontos e provavelmente, né, pelo desenvolvimento da Terra, permitindo, né, esse estágio evolutivo, apareceram vários Adãos, né? Então é mais, na minha cabeça, mais interessante e mais aceitável, como ele fala aqui, uma alegoria que representa de fato o surgimento do homem no planeta como um todo. Vamos ver o que o Miramês fala. Tronco de raça. Espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia que Adão foi o primeiro homem da Terra, e isso serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas, mesmo porque a verdade não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas da época. Ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu altura quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e, certamente, sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes. Se falta preparo mesmo entre os conhecidos como sábios da Terra, o que dizer há milênios? A verdade é que uma luz que se manifesta em sequência de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali, em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo sutil da intuição espiritual. É força
daquela frase muito conhecida entre os iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Se todas as fontes afirmassem, ou mesmo os espíritos, a Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Agora, no século XX, até o público responderia de maneira evasiva, para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza não precisa desses saltos. Se Deus o quisesse, até que poderia, mas ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa, passo a passo, granjeando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais sem violência. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas-famílias ligadas por fortes elos do amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi evolução das espécies. Todavia, não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo que existe na Terra e no universo. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos no que tange a combustíveis, na expressão de fluidos que poderão colher, onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo, que a nada se compara em se falando da ciência da Terra. Ela é força do espírito, que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmos, sem se impressionar com o tamanho. O primeiro passo é a educação do homem, na disciplina que o leva à paz. Por enquanto, o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade como luz da própria felicidade. Vamos pensar em Adão como um tronco de raça, e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer, operar essas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Mas antes disso, desse amanhecer vitorioso, é de regra espiritual que preparemos os corações para os grandes encontros das famílias das casas de Deus. A terra está subindo, de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos. Não importa que alguns não acreditem no progresso. Ele é força de Deus, que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém, na sua época, lhe falasse em transplante de órgãos, ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje uma realidade. O homem de hoje ainda nega quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. O homem de amanhã vai gozar dessa faculdade de sentir cada vez mais Deus palpitando em seu coração. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Até porque, em termos de origem propriamente dita, né, a origem está em Deus, né? Não seria propriamente o Adão. Mas eu achei bem interessante essa explanação, né, do Miramês, né, reforçando, né, uma ideia que a gente já sabe, né, mas nunca é demais lembrar, né,
que os conhecimentos vêm sendo dados, às vezes nem com a capacidade, de acordo com a capacidade que a gente tem para entender, mas de uma forma, às vezes, até meio fantasiosa, ou como da mesma forma que a gente quer explicar alguma coisa para as crianças, né? E cria toda uma narrativa que é quase um conto de fadas, né? Para que eles tenham noção mais ou menos do que eles estão perguntando. E eu tenho mais ou menos essa impressão quando eu leio tudo isso, né? Que muita coisa, né, é oferecida para que a gente possa ter um sossego nas nossas dúvidas, até, nas nossas inquietações, para que a gente possa entender naquele momento qual é o papel de determinado ser ou de determinada situação ou coisa. Mas tudo gira dentro da capacidade, né? Quando ele fala aqui das coisas que no passado eram absurdas, hoje são corriqueiras, que coisas que hoje a gente acha absurdas, que no futuro serão corriqueiras, né? Tudo isso está atrelado a essa capacitação que a gente vai adquirindo de conscientização, de conhecimento, de, como a gente estava brincando, eu e o de Jair, né, antes de começar, né, de levantar os véus, né, que nos cobrem, né, para a gente conseguindo ver as coisas com mais clareza. E, e assim nós vamos seguindo. Eu acho isso muito bacana. Quanta gente ainda tem para descobrir, quantas coisas a gente ainda, que hoje é absurda, que a gente vai se espantar pela simplicidade que elas apresentam em realidade, mas que a gente nunca demorou a usar porque não conseguia entender. Isso é muito bacana. Diga, Jay. Eu achei isso aqui muito forte, sabe? É para o nosso futuro. A mente é um dínamo poderosíssimo, que a nada se desculpe, que a nada se comparem falando nada se comparem se falando da ciência da Terra. Nós ainda não temos esse conhecimento de como a mente é poderosa. Quem fala isso são os amigos espirituais. A mente é poderosa, você faz tudo, você faz. E a gente, como está embotado dentro dessa carne aqui, a gente não consegue ter essa dimensão dessa mente, né? Então, isso que você estava falando há pouco. Há tempo atrás, a gente não tinha. Se falasse para um ser primitivo que poderia voar, que podia fazer transplante de órgão e tudo mais, ele não acreditaria. Como a gente, hoje em dia, fica meio desdém em termos desse poder da mente que a gente não consegue alcançar. Mas eu acredito, sim, pela força que os amigos espirituais falam, e também, uma vez, eu acho que foi aquele que faz viagem astral, não me lembro mais o nome, agora daqui a pouco me lembro o nome dele. Ele falou uma coisa interessante, que no futuro, porque o corpo humano ele foi programado para viver na Terra, não no Marte, Júpiter e outras galáxias, que ele vai fazer as viagens conscientes pela mente, entendeu? Pelo perispírito controlando tudo. Isso é um fato. Só que a gente ainda tem que estar preparado, é só isso. Velho. O Djair começou a falar exatamente o que eu estava pensando. Parecia que estava lendo meus pensamentos. Mas eu fiquei pensando aqui como será que era nessa época de Kardec, porque eu acho que ele gastou assim tanto tempo, né, tantas questões para falar sobre esse assunto, que para mim Adão e Eva sempre foi apresentado já como uma alegoria, sabe? Porque eu lembro quando eu era criança, a gente tinha aula de religião na escola. E era uma religião essencialmente católica, né, as nossas aulas. E quando foi trazido isso, para mim, já foi nessa, que nem a história de cegonha, de Papai Noel, já era uma coisa que era, né, uma história ilusória, assim, para criança, que com o tempo aquilo se ficou para trás, ninguém precisou vir explicar, não, isso aí não existe, né. Então eu nem consigo vislumbrar, assim, pessoas que acreditem nisso hoje em dia, não sei, a não ser aquelas muito
fechadas, né, fanáticas numa religião, porque eu acho que até os católicos não acreditam nisso, né? Eles entendem a evolução biológica, né? Então, hoje em dia, eu não conheço ninguém, né, que tenha passado assim, acreditando nessa história. E aí eu achei mais importante isso que o Dja estava falando, né? A questão da mente, que essa que é a questão em que momento, né? Deixamos de ser animais e passamos a ter o pensamento contínuo, que é necessariamente o pensamento do início, né? Da nossa mente, da nossa consciência. Esse daí que seria o mistério, porque a parte biológica ali está explicada, né? A gente vem de uma evolução do gênero Homos e tal. Tiveram várias espécies Homos e uma sobreviveu. Então, a biologia explica isso, né? Agora, em que momento nós deixamos de ser animais, passamos a ser humanos, é a parte que continua sendo um mistério e tá tudo certo, né? No momento certo a gente vai compreender isso aí. Fala, Jay. Justamente isso que a Sibeli estava falando, eu só queria acrescentar, no caso, que existe ainda assim uma corrente criacionista, que existe do criação de Adão, sabe? Isso está enraizado, né, em certo segmento da nossa sociedade. E outro detalhe, isso é meu parecer, tá? Eu acho que Allan Kardec formulou essas perguntas, sabe por quê? Porque a igreja católica, tinha muita influência, ainda não tinha nem eletricidade, e você vê que os livros de Allan Kardec foram perseguidos, as pessoas que praticavam o espiritismo, mesmo com a ciência surgindo, era o alvorecer da ciência, do conhecimento humano, da explosão do conhecimento humano. Mesmo assim, ele era perseguido, entende? Aqui no Brasil, que a gente tem uma certa liberdade religiosa, mas muitos lugares nem conhecem, não sabem o que é o espiritismo. Isso tudo são, sabe, passos que tem que ser dados, só isso que eu queria falar. Terraplanistas, né? Não adianta ter evidências, não. Quando a pessoa quer acreditar numa coisa... Isso. Quer dizer, a gente até aqui, às vezes, né, fala, né, mas essa pergunta é meio sem sentido, mas a gente fala isso hoje, né, mais de 150 anos depois de que ele perguntou. Como ele fala, toda evolução aqui, a nossa cabeça já é outra, já tem muita coisa que para nós é corriqueiro, que para ele ainda era pura fantasia. E aqui pegando até a abertura do Djair, ele tinha que não só provar, como comprovar e recomprovar, porque era uma época de um pensamento totalmente diferente, de uma igreja muito mais inquisitora, muito mais contundente nos seus dogmas, nas suas crenças. Então, não era simplesmente falar, ele tinha que esmiuçar ao máximo. Hoje em dia, a gente acha essas perguntas, algumas até um pouco pueris, mas tem que ver que a gente está relendo, né? E pode ser que a gente já tenha lido isso no passado, ser mais de 150 anos depois. Diga, Jay. Você teve pelo México, tem muitas casas assim, quando os espanhóis conquistaram o México, sabe? Então, teve um filme que eu vi há muito tempo atrás, A Guerra Cólera dos Deuses. Foi um espanhol que descobriu o rio Amazonas, sabe? Então, ele deixou, porque os espanhóis tiveram a virtude de tudo que eles faziam, eles queriam escrever um diário, sabe? Então, toda a narrativa, tem histórias fantásticas. Então, esse filme eu achei interessante, porque, claro, tudo é com o padre na frente, né? Então, assim como tem a criação de Adão e Eva, esses contos assim malucos, os índios também têm. Ele tem como é que formou a Terra? Aí ele fala daqueles deuses dele, do mandioca e não sei o quê, lua, tal. A criação deles é assim, né? Então, por que estou falando isso? Para ver a violência da igreja. Então, aí o padre, né, pega um cacique lá, o índio, e fala assim: aqui está a palavra de Deus, e dá a Bíblia para ele.
Então, o que ele faz? Ele pega a Bíblia, como a Bíblia está a palavra de Deus, ele pega a Bíblia e bota no ouvido para escutar a palavra de Deus. Aí ele não escuta a palavra de Deus, ele joga a Bíblia no chão. Na hora que ele jogar a Bíblia no chão, o padre vai e mata ele porque ele profanou a Bíblia. Aí você vê o grau de violência que é a coisa. E o índio estava totalmente dentro da razão. Ele queria escutar o que? A palavra de Deus, que não estava ali, claro, mas é diferente, né? É só isso. E teve um outro ponto, né, que é logo aqui no parágrafo de baixo, que me chamou também muita atenção, que é que ele já dá uma reforçada, né, em uma ideia, né, da pluralidade dos mundos, né? Hoje em dia ainda tem muita dessa discussão, né, se os ETs existem, se os ETs não existem, que já vieram ou não vieram. Então ainda tem muita crença, muita história sobre isso. E aqui ele fala sobre isso também, né? Esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer, operar essas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Né? Assim, como a Sibeli estava falando, né, que a mentalidade já mudou muito, né? Muita gente não tem dúvida de que um universo desse tamanho não pode ter vida só na Terra, né? E que devem ter planetas mais evoluídos e também menos evoluídos que a própria Terra. Mas esse intercâmbio, né, no mundo espiritual já até se vê mais, né, se fala muito, né, de espíritos de outros orbes, fala-se de arcturianos, de sirianos, de pleidianos, de fraternidade universal. Então já se fala muito disso atualmente em meios espiritualistas, mas ainda é engraçado porque fala-se nisso em termos espirituais, mas ainda há uma certa resistência de aceitar que um ser vivente de um outro planeta possa vir à Terra. Então, acho que é um trabalho de desenvolvimento de consciência, da mesma forma que a humanidade está começando a se conscientizar cada vez mais que existe um mundo espiritual, a própria humanidade encarnada vai começar a se conscientizar e aceitar que existem outras, né, entre parênteses, humanidades, né, ou como se chamem, não sei, em outros planetas, de seres encarnados vivos, totalmente diferente de nós. E isso é um ponto interessante, né, que é um início de história bem diferente para o futuro da própria humanidade. A gente já vê tanto isso em filme, né? Fraternidade entre seres de outros planetas vivos. É o prenúncio da fraternidade universal que existe entre os espíritos encarnados no mundo espiritual. Diga, Jay. Sabe quem me passou na minha cabeça, se eu conheço que você acabou de falar aí? Pasteur. Que as pessoas não acreditavam que tinha micro-organismos em suspensão no ar. E eles estão aí palpáveis, vamos falar assim, que a gente sente na ferida quando tem alguma coisa. E tudo ao nosso redor, nos vegetais e tudo mais. E não tinha explicação. E ele mostrou que tinha esses micro-organismos ao nosso lado, dentro da gente, sem ter o nosso conhecimento. Isso aí é fantástico. Aos pouquinhos a humanidade está entendendo, né, que não é porque ela não vê que não existe. É aquela história daquele desenho maravilhoso do Orton, né, que ninguém acredita nele porque ninguém vê a comunidade, né, do desenho dentro de uma flor, né, que é um dente de leão, né? Mas ele ouve, ele tem certeza que eles existem, mas ninguém em volta acredita. Só passa a acreditar no fim do desenho quando
ouve, quando tem a comprovação. Isso é o que tem acontecido dia a dia com a gente. A gente vai tendo certas comprovações, muitas vezes sutis, de que o que antes eram inverdades para a gente são perfeitas verdades do universo. É que a gente tem uma relutância muito grande em aceitar o que é novo, o que é diferente, e essa dificuldade faz com que a gente se arraste um pouco, até nesse processo evolutivo. Mas esse é o processo. De alguma forma tem que comprovar. Aí a gente volta até no Kardec, né? Por que ele era tão assim preciso, repetitivo? Porque para se começar a acreditar que a coisa é diferente, as pessoas precisam acreditar. E para acreditar, muitas vezes você precisa que provar a elas que aquilo é verdade. E aí é exatamente a intuição, talvez, né, que deram a Kardec para ele trabalhar dessa forma. Não bastava ele dizer que existe, ele tinha que provar que aquilo existia. Aí começou por aqueles fenômenos de barulhos, de batidas, de mesas girantes, tudo físico, porque as pessoas precisavam acreditar que aquilo acontecia. E, a partir daí, partir para um patamar mais alto, que aquilo não era nada, que quem fazia o que eram espíritos invisíveis no mundo espiritual, e por aí vai. E até hoje, os grandes cientistas, pesquisadores espíritas, de maneira diferente de Kardec, mas eles ainda trabalham de alguma forma mostrando, não apenas mostrando, mas tentando comprovar e provar que tudo isso, toda essa história do mundo espiritual, de espíritos, de comunicação entre os mundos, é verdadeiro.